Senhoras e senhores, bom dia a todos, os que estão presentes e os que nos acompanham através da transmissão em streaming no site esgportugal.pt. Ladies and gentlemen, good morning to all of you present and to those who are following us through the streaming broadcast on the website esgportugal.pt. We welcome you to the inaugural session of ESG Week 2022 and of the 5th plenary meeting ISO Technical Committee 322, an initiative of the Portuguese Business Ethics Association with main sponsor Banco Montepio and partner entities ISO International Standard Organization and IPQ, Portuguese Institute for Quality. Sejam bem-vindos à sessão inaugural da ESG 2022 e da 5ª reunião plenária da ISO Technical Committee 322, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que conta com o Banco Montepio como main sponsor e com as entidades parceiras ISO, International Standard Organization, e IPQ, Instituto Português da Qualidade. A ESG Week 2022 conta ainda com a parceria e apoio do Turismo de Portugal, Accenture, Global Compact Network Portugal, Grupo Bell, Grupo Jerónimo Martins, Aliança ODS Portugal, APSER, Associação Portuguesa de Certificação, Bureau Veritas Certification Portugal, Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, GALP, Câmara Municipal de Lisboa, Fundo de Apoio Municipal e APMEI Enterprise Europe Network e Pedra Base. Vamos iniciar esta sessão com Mike Hannigan, Committee Manager do ISO TC 322 Sustainable Finance. We will begin the session with Mike Hannigan, Committee Manager for ISO Technical Committee 322 on Sustainable Finance. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us today, both in the room and online. Thank you to APEE and IPQ, and obviously Banco Montepio for generously hosting us. This is just to formally open the plenary session for ISO TC 322 Sustainable Finance. I'll do the roll call and the formal plenary bits when we start the next session at 11 o'clock. But in the meantime, thank you very much, and I look forward to hearing from our VIP guests. Thank you very much. Tem a palavra o engenheiro Mário Parra da Silva, presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Engenheiro Mário Parra da Silva, President of the Portuguese Business Ethics Association, now has the floor. Good morning. I'm going to address the audience in Portuguese, if you don't mind, because first of all, I'm not so fluent like in English, but I would like to thank to the ISO TC that is today with us. We are going to host a full week event. It's an amazing thing that a lot of people from a lot of countries in the world gather to make a standard, to build a standard, not to discuss war or something like that, but to build a standard that will be useful for everybody. It's a sustainable finance standard, and I think that we are going to take advantage of this standard when finished. It's a pleasure for our association, for our institution, for all the standardizations organizations in Portugal to be helpful in this task. Turning to Portuguese. Quando nós soubemos que íamos ter este evento em Portugal, que íamos ter a possibilidade de ter este evento em Portugal, porque a ISO, o grupo de trabalho Sustainable Finance, nos propôs que o grupo reunisse aqui em Portugal, tínhamos duas hipóteses. Uma era arranjar um espaço como este
e a reunião do grupo ser mais ou menos secreta. Era para o grupo e pronto, e pouca gente saberia. Nós receberíamos as pessoas, como sempre recebemos em Portugal, ou seja, com a maior atenção e carinho, mas não sairia daí. A APE não é assim. Já em 2006, a APE não foi isso que fez. Tivemos cá, nessa altura, também o TC relacionado com a responsabilidade social, a ISO 26000, e abrimos à sociedade portuguesa. E foi o que tentámos fazer nesta ocasião. Aproveitar a presença de técnicos de alto nível, como são os membros do grupo Sustainable Finance, mas fazer um evento que aproveitasse ao nosso país e que pusesse em cima da mesa uma temática que está na boca de toda a gente, que tem algum papel na sociedade portuguesa, desde consultoras, bancos, etc., comunicação social, mas que é pouco conhecido. Provavelmente é pouco conhecido porque ele próprio está pouco definido. Refiro-me ao conceito de relatório de sustentabilidade, de avaliação de uma determinada organização segundo o modelo ESG, Environment, Social e Governance. Este assunto ESG, quando nós pensamos que deveria ser colocado de forma tão ampla quanto possível na sociedade portuguesa, tínhamos uma motivação próxima. A motivação próxima é que, no turismo, a anterior e atual Secretária de Estado, a engenheira Rita Marques, tinha lançado o tema como um fator de competitividade central para a indústria turística, para a atividade turística. E tinha lançado o programa em conjunto com o Instituto de Turismo de Portugal, o programa chamado Turismo 360, com o objetivo de criar condições para que todas as entidades turísticas portuguesas pudessem publicar um relatório ESG. Tão avançado quanto possível, tão state of the art quanto possível. Obviamente que este é um conceito dinâmico, é um conceito em evolução, é um conceito que ainda tardará até ficar, se alguma vez isso chegar a acontecer, estabilizado. No entanto, por que não tomarmos a linha da frente? E o turismo português tomou a linha da frente, com a parceria de 14 bancos, nada mais, nada menos, a APE, o Global Compact, a Confederação do Turismo de Portugal, a Ordem dos Técnicos dos Contabilistas Certificados, outros parceiros, e é um programa em curso. Por isso, levar esta temática ESG a mais e mais e mais setores da economia portuguesa parecia-nos muito importante e oportuno. Quando lançámos esta iniciativa, digamos que ainda não tínhamos, não estava ainda definido o governo. E quando o governo foi definido, soubemos com, devo dizer-vos, indisfarçável alegria, que o ministro escolhido para a pasta da Economia e do Mar e que iria também ter a responsabilidade do turismo e do comércio e serviços era o engenheiro Costa e Silva, aqui presente. Foi com muito gosto, porque é um homem da economia, é um homem das empresas, é um homem da atividade real. Vem de uma grande atividade na área da energia e da geologia, tem toda uma vida que testemunha por ele e é o autor do plano. Enfim, não vale a pena dizer muito mais, porque todos sabem, mas achámos que havia uma espécie de major chord. Lembrou-se do New York, quando ele diz que major chord é quando tudo se compõe, quando tudo se aproxima, quando tudo parece fazer sentido. E, de facto, tudo parecia fazer sentido. Na área da normalização, na área do Global Compact, na área das políticas públicas portuguesas, até na área da vontade da comunidade portuguesa ligada à consultoria e à realização de projetos. Porque sem esses pode-se ter muito boas ideias, mas não há quem as ponha no terreno. Tudo parecia convergir. E tudo convergiu para este evento que aqui estamos, e eu mais uma vez agradeço ao Montepio, na presença do seu CEO aqui, a imediata e gentil cedência deste espaço, que foi imediata, sem
qualquer tipo de condição prévia. É um facto que nós temos uma longa, antiga parceria com o Montepio e, portanto, isso facilitou, mas não deixo de agradecer a disponibilidade que ele teve de imediato para abraçar esta causa. Também gostaria, antes de ir embora, por agora, voltarei à tarde, de agradecer ao IPQ, porque nós, a APE, só estamos a fazer isto em nome do IPQ. Nós não somos mais do que o organismo normalizador setorial, licenciado, autorizado e controlado pelo IPQ para fazer isto. Não somos um organismo em roda livre. Tal como a IPQ dá contas à ISO, também nós damos contas frequentemente ao IPQ. E é assim, o sistema de normalização é um bom sistema. É um sistema em que o documento está no centro de tudo. Um documento é uma peça, não é apenas de informação, é também de testemunho. E o documento tem que ser controlado e tem que ser avaliado. E tudo isto funciona muitíssimo bem. Por isso, estou muito feliz de fazer parte, há 18 anos que faço parte do sistema de normalização, desde 2004. Tem sido uma caminhada muito interessante, que nos levou para muitas aventuras, a mais recente das quais fazer uma norma portuguesa de bem-estar e felicidade organizacional. Sabe Deus o que é que daí sairá. Vamos ver. Muito obrigado a todos, aqui e lá em casa, ou lá na empresa, onde estiverem, e eu não chamo nada, a voz off é que chama tudo. Obrigado. Chamamos agora Stefan Marinkovic, Technical Program Manager da ISO Technical Committee 322, Sustainable Finance. We now call Mr. Stefan Marinkovic, Technical Program Manager for ISO Technical Committee 322 on Sustainable Finance. Good morning. I came with my speech printed, just because I cannot trust my brain too much, and I didn't want certainly to forget anything. So, ladies and gentlemen, good morning to all of you. It's really a genuine privilege to be giving this speech to this welcome event of the first ESG week. I would like to start with thanking all the sponsors for this event, and especially Banco Montepio. My thanks also go to the organizers and the organizing team, the Portuguese Association of Business Ethics, and the Portuguese Institute of Quality, IPQ, our member in Portugal. My thanks naturally extend to all participants and officials, whether you are coming from across the street, another Portuguese city, or from overseas. Thank you for your time. Time, we know, is the most valuable commodity that exists, and spending it here with us today shows the level of support or expectations that there is regarding sustainability and sustainable finance. I'm here representing ISO Central Secretariat to speak to you about international standards, their aspirations and their roles. Throughout the week, the groups of ISO Technical Committee 322 will meet to discuss the technical aspects of standards they are developing. But this morning, I would like to emphasize on the spirit behind the standards. ISO standards are unique tools. They are global. They help to level the playing field. They allow everyone to have the same understanding of a given concept, and they represent international consensus. ISO standard can be considered global because ISO great network of national standardization bodies. ISO TC 322, the Technical Committee for Sustainable Finance, has recently been created and already counts 45 countries from all continents. There are more than 100 other ISO members who could take part in TC 322 works. So the potential for larger membership and therefore an even more global representation is quite big. ISO standard level the playing field. They do so by presenting the world with an agreed position on a matter. The unique reference point is meant to facilitate communications between policymakers, business entities, and civil society.
In this instance, an ISO standard can be considered as a universal language, allowing actors from different backgrounds, countries, businesses to share a common understanding. Human sustainable development is the #1 challenge the world is facing. It is no surprise that the number of initiatives taking up this challenge has grown a lot lately. As a result, there can sometimes be overlap, duplication, or unclarity, and actors may sooner or later realize that they are not working in isolation. If they realize this too late, it can lead to have to shift plans to consider the work of others. In the current landscape of sustainability and sustainable finance initiatives, it is important that actors share the same understanding. ISO standards represent consensus. Indeed, through its very robust standard development process, ISO national members source the best experts who will take part in the writing of ISO documents. Not only ISO standards represent experts' consensus, but also countries' nations' consensus. We call it the double consensus. So, global nature of ISO standards, global relevance, global reach. ISO standards providing a level playing field and unique frameworks to speak the same language. Experts and countries' consensus captured in ISO standards. All these three prerequisites are needed to build trust. ISO is synonym of trust, and we commit to support the Paris Agreement and the global efforts to meet the UN SDGs. As the world has started to realize the importance of counteracting causes and effects of climate change, ISO seeks to increase the relevance and use of ISO standards, strengthen its visibility and credibility, improve performance and effectiveness of related initiatives, and collaborate with key partners. In the journey to sustainability, everybody, TC322, ISO, you, need to do their part. TC322 has achieved exceptional outreach since it has been created in 2018 and has established liaison with 13 highly recognized international organizations. TC322 also tied links with other technical committees who have an influence on sustainable finance, whether upstream or downstream. Examples are TCC8 for financial services, TC207 for environmental management, TC309 for governments of organizations, or TC251 for asset management. ISO as an organization has launched initiatives to do its own part. The creation of the ISO Sustainability Program, responding to the ISO Strategy 2030. ISO created a program to facilitate its development. The Sustainability Unit at ISO Central Secretariat was also created. The ISO Sustainability Program has two pillars: the London Declaration and its action plan to combat climate change through standards and to define ISO's commitment to achieve the climate agenda by 2050. The Gender Action Plan is the second pillar to ensure diversity and inclusion in the development of the standards, and the Young Professional Program to ensure provision of sustained expertise in the ISO system. To support the sustainability program, groups were created under the Technical Management Board in ISO. The Climate Change Coordination Committee with 4 task groups, and the Strategic Advisory Group on ESG ecosystem. Other groups or initiatives may follow. For instance, we continue our support to the UN SDGs through various activities. You, as individuals or as organizations, can participate in the development of international standards or refer to it to make sure you are in line with the international consensus and using state-of-the-art knowledge. To make a difference and realize its vision, TC232 can count on highly skilled and well-connected individuals. I would like to take this opportunity to salute TC322 leadership, Mike Hennigan,
for all the coordination work, Peter Young for his tremendous efforts to build the solid foundation of this committee, and Paul Pritchard for offering to step in as session chair. All the leaders of groups under TC 322 and the leaders and members of all the national mirror committees to TC 322. Thank you very much. I wish you all a successful and productive week. Pedimos agora à vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português da Qualidade, doutora Lídia Jacó, que se dirige ao púlpito. Doutora Lídia Jacó, member of the Board of Directors of the Portuguese Institute for Quality, will address the audience. Eu também trago o discurso em português, para não me esquecer de algumas palavras que seriam importantes deixar-vos aqui. Em primeiro lugar, excelentíssimo Sr. Ministro da Economia e do Mar, Sr. Engenheiro António Costa e Silva, Sr. Mike Hennigan, Committee Manager of TC 322, Sr. Stefan Marinkovic, Technical Program Manager responsible for TC 322 in ISO, excelentíssimo Sr. Dr. Pedro Leitão, CEO do Banco Montepio, a quem agradecemos ser o nosso anfitrião, e, last but not least, o nosso anfitrião da APE, sem a qual não estaríamos aqui, neste evento, o Sr. Engenheiro Mário Parra da Silva, o seu presidente. Gostaria de começar por agradecer encarecidamente à APE, Associação Portuguesa de Ética Empresarial, na pessoa do seu presidente, esta organização deste evento ESG, fundamentalmente por duas razões. A primeira razão prende-se com esta organização do ESG Week 2022, durante esta semana, pois ao envolver e dar palco a tantas entidades, instituições públicas, privadas, associativas e a prestigiados oradores e oradoras, com uma programação tão variada e tão abrangente, esta partilha de conhecimento e de experiências será com certeza uma constante, tendo como bússola este modelo da sustentabilidade, em que a sustentabilidade tem um papel fundamental, a qual já está a criar uma tremenda disrupção no nosso dia-a-dia, e perante os modelos tradicionais que conhecemos, e causará, de certo e progressivamente, uma mudança considerável no cenário mundial, porque a sustentabilidade não pode ser só uma palavra. Em segundo lugar, sendo o Instituto Português da Qualidade, que eu aqui represento, o Organismo Nacional de Normalização e logo o representante nacional junto da ISO, da Organização Internacional de Normalização, sentimos por isso um grande orgulho pela realização em Portugal da 5ª reunião plenária da ISO TC 322, Sustainable Finances, que se realiza em paralelo durante esta semana e, como o Sr. Engenheiro Mário Parra da Silva já teve a ocasião de explicar, é de facto muitíssimo gratificante que assim aconteça. Temos que aproveitar as sinergias e temos que nos unir mais do que nunca. E nestes tempos difíceis, nunca é demais que isto aconteça. A APE, na sua qualidade de ONS, chamado assim Organismo de Normalização Setorial, é qualificado pelo IPQ e tem dado, por isso, um enorme contributo para a normalização nacional em diversos campos, mas especialmente a ética, a responsabilidade social, quanto às organizações familiarmente responsáveis, quanto à conciliação, tão falada, que deu lugar ao programa 3 em linha, ao bem-estar e felicidade organizacional que muito ansiamos pelo tal documento, como o Sr. Engenheiro Mário Parra da Silva referiu, áreas em que foram criadas comissões técnicas que funcionam na égide do IPQ, permitindo-me referir a criação muito recente da Comissão Técnica Nacional, que é a CT 217, que é precisamente a CT que vai elaborar o documento sobre as finanças sustentáveis e que está ligado ao TC 322 da ISO e que mereceu já despacho favorável do Conselho Diretivo do IPQ. Esta nova Comissão Técnica vai fazer este acompanhamento dos trabalhos de normalização do ISO TC 322, criado em 2018, como o Mr. Mike Hennigan já referiu, e principalmente o Mr. Stefan Marinkovic, e vai ter aqui um grande trabalho de integrar considerações de sustentabilidade, incluindo práticas ambientais, sociais e de governação no financiamento das atividades económicas. Portanto, é um trabalho hercúleo, mas extremamente necessário para todos nós. Permitam-me também, então, neste momento, que congratule
o Comitê Manager, aqui presente Mr. Mike Hannigan, salientando todo o trabalho levado a efeito neste domínio e a importância desta reunião plenária, a 5ª reunião plenária da ISO TC 322, que reúne em Lisboa e que vai congregar vários peritos e peritas internacionais, oriundos de dezenas de países, que estão a par de Portugal, a participar na adoção e na elaboração da futura norma internacional de finanças sustentáveis. As finanças sustentáveis, por si próprias, são um tema vastíssimo e está na ordem do dia para todos nós, enquanto cidadãos, enquanto membros de instituições públicas ou privadas, gestores, líderes, trabalhadores, até nas nossas casas. E por isso o impacto destes fatores de sustentabilidade que integram o modelo ESG, contempla questões ambientais, sociais e de governação, devem ter por base processos de tomada de decisão, de investimento igualmente sustentáveis. As empresas têm aqui um papel crucial nesta transição para um mundo mais verde e são os motores impulsionadores da economia por assumirem igualmente o papel de protagonistas nesta transição e nesta transformação. As finanças têm de estar alinhadas com estratégias sustentáveis das empresas e elas devem prossegui-lo. Neste caminho, o IPQ, enquanto coordenador do Sistema Português da Qualidade, que integra e é responsável como Instituição Nacional de Metrologia, já agora é a ciência da medição, medimos, não vimos como é que está o tempo, não avaliamos o tempo, medimos o tempo, se me permitem, que às vezes há aqui uma ligeira confusão, e no Sistema Português da Qualidade temos esta responsabilidade, mas aquela que nos traz aqui hoje é essencialmente como organismo nacional de normalização, que se liga exatamente à ISO, e de forma especial estamos aqui nesse papel. Como sabemos, as normas internacionais constituem uma ferramenta de suporte à concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e não é por acaso que as normas da ISO TC 322 têm um impacto totalmente transversal, trazendo contributos a todos os ODS. Aliás, ainda há pouco o Mr. Stefan falou exatamente de outras comissões, de outras áreas dentro da ISO, que estão relacionadas com esta Comissão Técnica das Finanças Sustentáveis. São várias, dentro do ambiente, da economia, da gestão, é um tema completamente transversal. Assim, a normalização, para além de ser o garante da clareza e da transparência das regras aplicáveis às empresas e um elemento-chave para a competitividade, não só no mercado europeu, mas também ao nível mundial, constitui uma ferramenta política muito eficaz. As normas complementam as políticas nacionais e as europeias, promovendo um nível elevado de inclusão social, porque cada vez mais as pessoas se unem de forma voluntária, dando o seu tempo e dando o seu conhecimento. Ao contrário das normas jurídicas, que são imperativas, as normas da normalização são de aplicação voluntária. É quando todos nós o queremos fazer e nos juntamos para isso. E assim podemos apoiar políticas no debate de questões de acessibilidade, alterações climáticas, eficiência de recursos e outros domínios de políticas públicas nacionais e europeias e mesmo internacionais, nomeadamente no caminho para a década digital, que visa digitalizar competências, infraestruturas, negócios e serviços públicos para realizar a transformação digital da nossa sociedade e da economia até 2030. Neste cenário, nós, IPQ, temos mesmo o ónus de realçar e reiterar o papel da normalização. Não podemos deixar que outros o façam por nós, temos todos que o fazer, mas o IPQ tem este ónus, tem esta obrigação enquanto ONN. Porque a normalização é uma plataforma transversal de conhecimento que é experimentado, que tem metodologias próprias, consolidadas e testadas, que suporta e acelera a inovação, estimula a concorrência e promove a transparência em prol de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, procurando adaptar-se e responder em tempo útil aos desafios e às necessidades da transformação climática e à transformação digital, parecendo que não, estão todas de mãos dadas. Nada está aliado, porque os temas estão todos perfeitamente interligados. E isto é que nós temos que ter presente, porque a evolução mundial assim o impõe. Termino por agora, e já vos macei bastante, e não se esqueçam, a normalização é transversal, é universal. Todos aqueles que nos estão a ouvir
podem sempre ir aos nossos sites e estudar um bocadinho mais, saber um bocadinho mais o que é a normalização, como é que podem intervir, como é que podem participar nas comissões técnicas, como é que podem intervir, que é uma forma completamente voluntária e acessível para todos. Os meus votos de muito bom trabalho para a semana do ESG, com um enorme sucesso e desejando também um excelente trabalho no âmbito da 5ª reunião plenária da ISO-TC 322, do ISO-TC 322. Bom trabalho e tudo de bom para vós. Obrigada. Tem a palavra o Dr. Pedro Leitão, CEO do Banco Montepio. Dr. Pedro Leitão, CEO of Banco Montepio, now has the floor. Your Excellency, Minister of the Economy and the Sea, António Costa Silva, President of APE, Mário Parra da Silva, the members of the ISO Technical Committee, Mike Henningen and Stefan Marinkovic, member of the Board of IPK, Lydia Jacob, ladies and gentlemen, good morning. The first word to a very warm welcome to all people attending this event, both here and virtually through our platforms, and especially for those who took the opportunity to join us here at this charming Lisbon. On behalf of Banco Montepio, it's an enormous pleasure to host this event and to take part of the reflection and the works that will endure during this week. Banco Montepio turned 178 years in 2022. Being the oldest financial institution in Portugal, it's natural that our history just interacts a lot with the Portuguese history. And our mission is clear: to support families, companies, and all the social sector entities in order to become in a world which is with a present that's more conscious, more solidary, but also build everything that underpins cooperation and the sustainable future for next generations. I usually see myself as a doer. And what we are deploying, the sustainability strategy that we are deploying at Banco Montepio, has the purpose to generate value for people and for the Portuguese economy, of course, through economical growth, technological development, social and digital inclusion, respect for the human rights, as well as the safeguarding of our common natural heritage. We have, and Paulo Amorim is here, a fully dedicated team to the social economy cluster, delivering services that support investment and deployment to the transition to a more sustainable and green economy. Regarding sustainable finance, entities from the group of Banco Montepio are engaged also in green project bonds and green bonds, reinforcing our alignment with the climate transition. Banco Montepio's commitment is also embedded in our governance, which we have aligned our business strategy with the 17 SDGs, with the 10 principles of Global Compact, with the principles of responsible banking, with the letter of commitment for sustainable development in Portugal, and also ensuring our clients, the reason of our existence, banking products and services with social concerns. In 2021, we issued our letter of social commitment, by which we reinforce and reinstate the countries, being the country's mutualist-inspired bank, and also committed to defend social, economic, and environmental sustainability. Like in the last 178 years, you will always find Banco Montepio as part of the solution, as part of the transformation and the action for a more transparent, for a more inclusive, and a more sustainable society. Today, joining here, we are kicking off the works of the ESG Week, a pioneer initiative that brings to our national agenda the challenges of sustainable finance,
as a contribution to deliver the UN 2030 agenda, the Paris Agreement, and other agreements that were subscribed by our country and many other entities like Banco Montepio. Time and context call upon politicians, public entities, regulators, bankers, and also investors to join efforts so that companies and also the financial sector ensure the unique opportunity we are facing to build our common future. The same common future that exactly 35 years ago was mentioned in the report of the work group led by Mr. Gro Brundtland. So at the same report that was set the concept of sustainable development on the world's political agenda and also making it an international and dominant concept present in our memory. This is one of the reasons we are here today, to effectively pursue a simple but fundamental challenge. How to be able to satisfy our present needs without compromising future generations to meet their own needs. A precise, very precise definition which remains up to date and drives the international agenda with specific goals and specific commitments. In this demanding context, the great opportunity, I think, has been established. It has to be cooperate and rebuilt. With determination from scientific knowledge, with the tools arising from innovation and technology, and with the financial means to respond to a climate emergent crisis and enforce particularly the Paris Agreement and the signed by 195 countries. No agenda is completed today without integrating those challenges. And industries, private or public, NGOs are called to act along with civil society and each and every one of us. Topics such as health, innovation, human capital, gender equality, diversity, skilling or reskilling, renewable energy, digital and financial literacy, social-based entrepreneurship, and so many others. And let me highlight, of course, the recognition of the value added by the social sector or integration, like we see the social and economic challenges arising from minorities and migrants. Those are all topics that are part of sustainable development. They call on the need to investment and therefore the opportunity for us to finance them. The financial industry itself is also a player in this fast changing and challenging context, facing all kinds of transition, not only energy, but digital, technological, behavioral. And this role of the financial sector means that as we keep financing development and economic growth, we also seek that clients and projects reduce environmental pressure, integrate social and governance aspects, and mitigate the risk related to a ESG factor through adequate governance and deployment. We know that today's challenges will not end tomorrow. Rather, they open the path to change and to structure economy and society with the sense of urgency that we need to fix and to regenerate. To thrive, we need to commit and cooperate as organizations and citizens. We owe this achievement to everyone, but especially to the youngest. They are our energy, of course, and our best investment in future. From them, we will see entrepreneurial ideas that will inspire us, but also will change and challenge paradigms. They will awake markets, business and partnerships, and this will allow the path to sustainable progress. Ladies and gentlemen, it's therefore a pleasure for us to host and to promote the ESG agenda
that address these issues during this week with distinguished and eminent guests, speakers, and moderators. Allow me a particular note to the ESO Technical Committee for Sustainable Finance, which in its plenary meeting will deliver the first world standardization benchmark in this area. Banco Montepio follows your work closely by being a member of the Portuguese Technical Committee with EPQ and APAE. I'm sure that knowledge, experience on how to better combine the evolving economy, but also the environmental and social aspects will be widely debated during the following days. Also, the challenges posed to governance and the ways to address the balance to a wider range of stakeholders. We all expect that we can contribute, bringing light and color to a developing social economic model, the one that would be capable to respond to market demand, capable of valuing human condition, and capable of ensuring natural resources preservation. I wish you all an inspiring and productive week. Thank you very much. Toma agora a palavra Sua Excelência o Sr. Ministro da Economia e do Mar, Dr. Engenheiro Costa Silva. We will now hear His Excellency, the Minister of Economy and the Sea, Dr. António Costa Silva. Muito bom dia a todos. Queria agradecer muito o convite do engenheiro Mário Parra da Silva para estar aqui presente esta manhã. O engenheiro Mário Parra da Silva é daquelas pessoas que fazem bem à nossa sociedade, é um empreendedor, sempre a pensar à frente, a desenvolver múltiplas iniciativas, a desafiar-nos, e eu penso que a nossa sociedade precisa muito disso. Queria agradecer ao Dr. Pedro Leitão, nosso anfitrião, e desejar também muito boa sorte à frente do Banco Montepio, uma instituição que existe há 178 anos em Portugal, é a mais antiga instituição financeira portuguesa, desempenha um papel fulcral na nossa economia e desejamos todos que seja cada vez mais sólida e consistente. Queria também agradecer ao ISO Technical Team, que está a trabalhar na área da sustentabilidade, sobretudo da sustentabilidade financeira, por todo o trabalho que tem desenvolvido. Agradecer muito também à doutora Lídia Jacó e ao nosso grande Instituto Português de Qualidade, que trabalha na ciência da meteorologia e, como ela bem disse, não da meteorologia. Convém sempre, do ponto de vista, digamos, semântico e etimológico, estarmos muito bem definidos para evitar grandes confusões. E depois de dizer isso, queria enfatizar o seguinte: a questão ESG é uma questão fulcral do nosso tempo. Nós vivemos num planeta que está a ver a sua situação climática deteriorar-se de forma quase irreversível em múltiplos aspectos. A civilização humana é uma civilização extraordinária. A nossa espécie, há cerca de 70 mil anos atrás, saiu de uma das maiores crises da sua história, quando houve a erupção do vulcão Toba, na Indonésia. Provocou uma das maiores convulsões que o nosso planeta viveu, e a espécie humana esteve quase à beira de ser dizimada. Sobraram, segundo os cientistas, cerca de 2.000 pessoas. E nós todos, em todos os continentes do mundo, somos os descendentes dos 2.000. É por isso que as questões do racismo, da xenofobia, são perfeitamente ridículas. É destes 2.000 que vem toda a espécie humana, que depois, desde há 12.000 anos atrás, quando o clima da Terra começou a estabilizar, foi capaz de desenvolver grandes civilizações, sobretudo às voltas dos rios, na Mesopotâmia, mas também na China, na Índia, no Chile e depois um pouco através do mundo. E esta espécie absolutamente extraordinária que saiu das cavernas, que resistiu aos predadores, com a sua inteligência e a sua criatividade, foi capaz de construir um caminho que nos levou a chegar à Lua, a colocar sondas em Marte, a fazer transplantes de tecidos, a descobrir vacinas em 9 meses e a desenvolver todo este percurso que é absolutamente extraordinário. Mas neste percurso cometemos um erro que é letal: divorciamos-nos da natureza. E nós construímos um modelo de desenvolvimento económico
que é baseado na transformação de recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. Há um estudo muito interessante do US Geological Survey que mostra que nos últimos 60 anos nós estamos a consumir mais 618 vezes petróleo em termos percentuais, 1000 vezes mais gás, 756 vezes mais níquel e 1500 vezes mais bauxite. Isto é insustentável e estamos a colocar uma pressão terrível sobre todo o sistema do planeta. E, portanto, nós temos que mudar completamente o nosso modelo de desenvolvimento económico e, além da questão ESG, que cria uma espécie de licença social para as empresas operarem e cada vez mais a sociedade interroga as empresas quais são as práticas que têm, qual é a luta que estão a ter para diminuir a sua pegada carbónica, qual é o registro que têm para diminuir as suas emissões de CO2, isso é absolutamente vital, mas tem que estar ligado à reconfiguração de toda a nossa economia. Isso passa pela aposta fulcral na economia circular. Nós transformamos recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história, temos que transformar lixo em recursos. Só na União Europeia, os estudos que existem, se nós conseguirmos tratar os 4.000 milhões de toneladas de lixo que geramos na União Europeia por ano e adotar as regras da economia circular, nós conseguimos recuperar entre 25% a 30% dos minerais estratégicos que nós precisamos. Todos discutimos muito quando há as crises dos semicondutores, quando faltam as terras raras, que são absolutamente vitais para toda a indústria eletrónica de alta precisão. Em 2010 houve a primeira grande confrontação entre a China e o Japão no Mar do Sul da China, porque os japoneses apreenderam um barco de pesca chinês. A China exigiu a devolução do barco de pesca, o Japão disse não, a China, de um dia para o outro, cancelou a exportação de terras raras para o Japão. As terras raras são materiais que ocupam um grupo muito especial na tabela periódica de Mendeleev, que é uma espécie de código genético para todos os minerais que se encontram no nosso planeta. Mas estas terras raras, que têm a ver com os lantanídeos, o neodímio e o disprósio, são absolutamente essenciais para toda a indústria eletrónica de alta precisão. Não vamos cometer erros aqui. E na Europa nós temos esta visão idílica. Conseguimos construir uma civilização tecnológica avançada sem matérias-primas estratégicas. E o que é que aconteceu com o Japão? Capitulou em 48 horas. E porquê? Porque toda a sua indústria eletrónica estava ameaçada de precisão. Não há computadores, não há telemóveis, não há civilização tecnológica avançada sem estes materiais. E nós na Europa temos uma oportunidade imensa com a economia circular de começar a desenvolver essa fileira e de reconfigurar a nossa economia. Mas há um outro aspecto que é muito importante do modelo de desenvolvimento económico que criamos. Ele causa uma devastação ambiental sem precedentes no nosso planeta. Não é aquilo que se está a passar só nos oceanos, com o desaparecimento das calotes de gelo nos polos. E atenção que o gelo é um refletor da radiação solar que incide sobre o nosso planeta. Se as camadas de gelo desaparecem, o aquecimento dos oceanos torna-se incontrolável. Muda a composição química dos oceanos, afeta todos os ecossistemas e vai afetar, em último lugar, a vida humana. Se nós analisarmos do ponto de vista da biodiversidade aquilo que está a passar no nosso planeta hoje, a situação é preocupante. Eu sou um apaixonado do nosso planeta, gosto muito da geologia, estudo tudo aquilo que se tem a ver com o nosso planeta e fico cada vez mais preocupado, porque nós falamos muito, mas fazemos pouco. E o que é que acontece com a biodiversidade? Não vamos cometer nenhum erros aqui e a pandemia do Covid-19 é um grande aviso que é feito à espécie humana. Se nós destruirmos a biodiversidade, os vírus vão vir cada vez mais ter connosco. E o que é que se passa hoje? A taxa de destruição de espécies anfíbias no planeta caminha exponencialmente e está quase incontrolável. Nas últimas décadas, segundo a Elizabeth Colbert, que estudou todos estes problemas da biodiversidade e publicou um livro que recomendo a todos, A Sexta Extinção em Massa, como ela chamou ao seu livro. E atenção, nós já tivemos 5 extinções em massa de espécies no nosso planeta, nenhuma delas ocorreu quando a espécie humana existia. Portanto, somos estranhos a essas 5 extinções. A mais conhecida de todas ocorreu há 66 milhões de anos atrás, quando um grande meteorito com 10 km de diâmetro veio do espaço, embateu na península de Yucatán, no México, e causou uma convulsão terrível no nosso planeta, conduziu à destruição de muitas espécies, incluindo os dinossauros. E hoje este risco é um risco mínimo,
Porquê? Porque a nossa civilização tecnológica é capaz de mapear, através dos satélites, a trajetória dos meteoritos, e é um risco que está absolutamente controlado. Mas o que é que se passa relativamente a esta sexta extinção em massa? Os dados são inequívocos, nós somos os responsáveis. E nas últimas décadas, o desaparecimento dos corais é preocupante. Desapareceu 1/3 dos recifes de corais no nosso planeta, 1/3 dos moluscos de água doce, 1/3 das raias e dos tubarões, 1/4 dos mamíferos, 1/5 dos répteis, 1/6 das aves. Se isto continuar assim, a vida no nosso planeta será difícil. Portanto, não quero alarmar ninguém, quero dizer que, claramente, nós temos que responder. E as respostas estão aqui, entre outras, no ESG. O ESG exige, e isto é hoje relativamente consensual nas nossas sociedades, todas as companhias têm uma espécie de licença social para operar. E porquê? Porque as gerações mais jovens estão cada vez mais alertadas para todas estas problemáticas. Os consumidores vão exigir cada vez mais qual é a pegada ambiental das empresas, como é que elas produzem em toda a sua cadeia de produção, o que é que estão a fazer para, em termos da responsabilidade social, serem parte das sociedades em que se encontram. E é isto que nós temos que fazer, no fundo, transformar aquilo que é um modelo que colocou a economia no centro da vida e passarmos para um outro modelo que coloca a vida no centro da economia. É uma grande revolução, é uma grande mudança de paradigma, mas não temos outro caminho. E é evidente que nós temos instrumentos que estão a desenvolver-se em todo o mundo, agora ligado à parte financeira, e a parte financeira é absolutamente vital para se fazer esta transformação. E esta transformação vai-se fazer também apostando não só na economia do mar, mas apostando na bioeconomia. Nós temos que ter produtos biológicos que sejam capazes, por exemplo, de substituir os plásticos. Em cada ano que passa, continuamos a lançar no oceano 11 milhões de toneladas de plásticos. Portanto, nós transformamos o oceano numa espécie de casa de banho do planeta. Não pode ser. Há mais de 1.400 espécies marinhas que estão a ser afetadas e sem um oceano saudável nós não podemos ter um sistema económico e financeiro saudável. E estamos a ver isso todos os dias com a deterioração do sistema climático da Terra, com os incêndios, com os fenómenos climáticos extremos, com tudo aquilo que isso provoca, em termos de devastação, sofrimento, mas também perdas irreparáveis para muito o sistema financeiro internacional. É por isso que esta mudança de paradigma está a agregar vontades em todos os lados. Fico muito contente que a União Europeia tenha lançado o plano para a sustentabilidade das finanças, para os aspectos financeiros de sustentabilidade nos próximos anos, que a União Europeia esteja a pensar em emitir obrigações verdes da ordem dos 250 mil milhões de euros até 2026 e para propulsionar o desenvolvimento da economia circular, da economia sustentável, porque isso é absolutamente decisivo para todas as transformações que nós queremos fazer. No nosso país há várias iniciativas em desenvolvimento. Nós temos o roteiro para a neutralidade carbónica, temos o Plano Nacional para o Clima, temos esse target, esse objetivo fundamental de diminuir em 55% as emissões de CO2 do nosso país até 2030 e, portanto, há muita coisa que está a ser feita, há muito mais coisas que devemos fazer. E nós temos agora no Plano de Recuperação e Resiliência um pacote muito substancial dedicado à transição climática e à transição energética e pode colocar o nosso país na senda para muitos desenvolvimentos que queremos que sejam sustentáveis e transformadores. No PRR há um pacote muito significativo de 715 milhões de euros para a descarbonização das indústrias. Atenção que algumas das nossas indústrias, que são aquelas que são consideradas mais poluentes, as siderurgias, as cimenteiras, a indústria petroquímica, vejo nessas indústrias uma vontade extraordinária de se desenvolver a caminho da sustentabilidade e incorporação do fator ESG. Trabalham com os seus congêneres europeus, nós já temos eletrificação dos fornos, a própria capacidade de substituir alguns dos materiais mais poluentes, como o clinker, que é utilizado no cimento. Vejo nas petroquímicas uma competência muito grande para adotarem a economia circular e tenho esperança com as competências físicas e químicas que a nossa indústria tem, possamos gerar toda uma área de desenvolvimento aqui.
Dar a vossa informação, as estimativas que existem a nível de economia circular na União Europeia, é que ela pode valer cerca de 670 mil milhões de euros nas próximas décadas. E, portanto, é uma grande, grande oportunidade. O pacote de descarbonização das indústrias do PRR está em andamento e vamos ver a resposta das empresas. Temos um pacote também significativo para a bioeconomia sustentável. E a bioeconomia é crucial, porque nós vamos ter que desenvolver cada vez mais os produtos biológicos capazes de substituir os plásticos ou os fertilizantes químicos tradicionais que afetam muito e danificam os terrenos. É toda uma área que está em desenvolvimento. O nosso país tem uma potencialidade elevadíssima. É só ver as manifestações de interesse que estão-nos a chegar de muitos investidores internacionais para a bioeconomia, para as energias oceânicas, que é outra grande, grande oportunidade. Nós temos no PRR um pacote muito significativo para a eficiência energética nos edifícios. Temos outro que é muito importante para o mar e para desenvolver a economia do mar. Temos também para a mobilidade sustentável, na ordem dos 960 milhões de euros. E eu penso que, olhando para a crise geopolítica que nós estamos a viver, é evidente que estamos todos preocupados com esta crise geopolítica. As placas tectónicas da geopolítica internacional estão a mudar. Há um confronto que começa a emergir entre as democracias e os regimes mais totalitários. Esperemos que a paz no planeta se mantenha e o projeto europeu é um grande projeto de paz e, portanto, temos que ter forças em benefício da paz. A guerra, como sabemos, é altamente destrutiva, mas estamos a sofrer os efeitos da guerra, estamos a sofrer os efeitos ainda da pandemia, temos uma crise económica e social que está perante nós, mas não vamos nos enganar, tudo isso é a ponta do iceberg. Se escavarmos o iceberg, a crise climática e ambiental é o problema do nosso século. E é por isso que eu acredito profundamente, em linha com tudo o que foi dito, que o grande desafio do nosso século é criar uma ciência da sustentabilidade. A sustentabilidade tem que ser uma ciência no sentido em que ela tem que ligar a economia à proteção dos sistemas ambientais. E eu acho que isso é possível. Temos que criar uma ciência do próprio ESG para ajudar as companhias, as empresas no seu processo de transformação, e vejo na nossa sociedade e no nosso tecido empresarial muita vontade para empreender este caminho. E eu penso que se tudo isto se coligar, nós podemos fazer a diferença. O filósofo Ludwig Wittgenstein, que foi para mim, um dos maiores pensadores do século XX, fez em 1929 uma conferência que ele dedicou à ética. E achei muito interessante que o engenheiro Mário Parra da Silva tenha criado esta associação portuguesa para a ética empresarial. E como é que ele definiu a ética? De uma forma simples, mas extraordinária. Ele disse que a ética é exigida para se discutir quais são as finalidades e o propósito último da nossa vida. Portanto, o que é que nós andamos a fazer aqui no nosso planeta, o que é que andamos a fazer com a nossa vida? E é nesse contexto que esta discussão é importante, porque ela, coligando todas estas forças que existem hoje, pode reconfigurar o nosso modelo de desenvolvimento económico. Podemos ter uma sociedade muito mais sustentável, muito mais inclusiva, muito mais igual. A questão fulcral do nosso país não é só distribuir a riqueza. Há muita gente que se preocupa com a distribuição da riqueza. Muito mais importante que distribuir a riqueza é discutirmos como criar a riqueza. E eu acho que o desenvolvimento sustentável pode ser o caminho para criarmos mais riqueza, para desenvolver a economia circular, para dar as grandes respostas aos problemas do nosso tempo. E o dramaturgo espanhol, e com isto termino, Pedro Calderón de la Barca, escreveu numa das suas peças: o pior nem sempre acontece. E eu acho que se coligarmos todas estas vontades, nós podemos ter no futuro aquilo em que o pior não vai acontecer. Muito obrigado.